pessoal, essa é a nossa primeira conversa na disciplina Seminário de Pesquisa em Educação 1, o nosso encontro inicial. Nesse encontro, nós vamos conversar sobre as temáticas que perpassam o nosso memorial de formação, que será a produção desenvolvida no interior da disciplina. O convite é para fazermos uma reflexão pensando nas questões fundamentais que perpassam a filosofia, a antropologia e tantas outras ciências. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então, vamos pensar um pouquinho nesses tópicos, vamos refletir um pouco sobre eles no decorrer desse encontro inicial. Nosso tema da disciplina será Tecendo Vidas, o processo de construção das identidades. O objetivo da aula inicial é introduzir o tema Tecendo Vidas, o processo de construção das identidades, considerando que as identidades não são fixas e que não somos sujeitos prontos e acabados, como uma pintura em que o artista coloca o ponto final, mas que estamos nos construindo em determinados contextos históricos, culturais e sociais. Esse nosso momento de pensar com Stuart Hall e outros autores que as identidades não são fixas, mas que elas, como as nuvens, são bruma, orvalho, vapor, podem flutuar, mudar. Somos muitas e muitos ao mesmo tempo. Podemos dizer, alguns e algumas são professores, são pais, são mães, são filhos, são estudantes, somos muitos. E nesse contexto global e multicultural que você vai construir o seu memorial de formação. Então, será necessário delimitar quais histórias valem a pena ser contadas. E, para tanto, vamos fazer uma reflexão observando algumas pinturas de alguns autores que se desenharam, fizeram um autorretrato. No memorial de formação, você fará um autorretrato, mas ele será desenvolvido no decorrer do espaço-tempo da disciplina Seminário de Pesquisa em Educação 1, no interior do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras, na modalidade à distância. Portanto, você não é essa delimitação que você escolheu escrever no seu memorial, mas essa delimitação é uma parte importante da sua história de formação. Observe, o objetivo do Seminário de Pesquisa em Educação 1 é propiciar a e ao acadêmico e à acadêmica momentos de reflexão e análise sobre seu processo de formação, com uma abordagem integradora entre os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, bem como propiciar o desenvolvimento da produção científica, especificamente sobre o gênero textual de memorial de formação. Vamos começar questionando as identidades. O que é identidade? Quando digo identidades no plural e que as identidades são múltiplas, não significa dizer um sujeito bipolar, ora está feliz, ora está triste, não sei quem eu sou, não sei onde estou. Não, fique tranquilo. É pensarmos no contexto em que estamos inseridos e pensar na delimitação do momento que você vai relatar no seu memorial de formação. Não é possível relatar tudo que você já desenvolveu em termos da sua formação profissional, mas é necessário fazer uma escolha. E essa escolha significa expor, mostrar, narrar parte da sua história de formação. Vamos entender então identidades com Stuart Hall, dizendo que quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente. Portanto, ao mesmo tempo que você flutua livremente entre vários espaços, momentos, lugares, tempo, você, para fazer a escrita do memorial, deve fazer uma escolha teórica. E nós vamos conversar um pouco sobre isso.
Aqui temos uma obra que é o Autorretrato de Tarsila do Amaral, feito em 1923. Observe que, se você desenvolver uma pesquisa, você terá vários autorretratos desenvolvidos, pintados pela Tarsila do Amaral. Mas esse escolhido traz um momento que ela se via mais séria, que ela se via olhando para o horizonte, tendo outras perspectivas. Foi um momento que ela se retratou, que ela se mostrou. Não significa que ela sempre foi assim. Várias serão as representações da artista que você encontrará em muitos momentos da história, da pintura, da arte. Entretanto, este foi um momento que ela relatou. Agora, neste momento, como você se vê? Tente pensar na resposta à questão: quem sou eu? É uma resposta fácil? Ou é uma resposta complexa? Como você se vê neste momento? Outro autorretrato que trago é o autorretrato de Gustave Courbet, na obra chamada O Desespero. Perceba a diferença entre como os diferentes artistas se veem em diferentes espaço-tempo em que se colocam. Nessa obra, o autor, com um olhar desesperado, se descabelando, será que é assim que você se vê agora? Quem sou eu? Este é um momento para a sua reflexão e será esse o primeiro desafio na escrita do memorial de formação: descrever quem é você, se apresentar narrando para um autor que não te conhece. Como você se vê neste momento em que você está cursando o curso de Pedagogia na Universidade Federal de Lavras? O que te trouxe até aqui? Como você se reconhece enquanto estudante nesse curso? Esse é o desafio da nossa primeira unidade pedagógica. Mas vamos ampliar um pouquinho da nossa ideia sobre memorial de formação. Memorial de formação é contar uma história. E contar uma história sempre foi a arte de contá-la de novo. E ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Portanto, se você não contar a sua história, como as pessoas vão saber? Como as pessoas vão compreender quem é você? Então se apresente. Diga de onde você vem, diga o que você gosta de fazer e, principalmente, como trata-se de um memorial de formação, diga da sua história de formação. Talvez você queira reportar uma história de quando você estava começando a estudar, dos seus primeiros passos, do seu primeiro contato com a escola. Diga como era a sua professora, as impressões daquele espaço. Isso tudo ajuda a construir, ajuda a dizer um pouco de quem é você e a responder a essa questão tão ampla: quem sou eu? Fala um pouco dos relatos e das narrativas de forma generalizada, pois é muito provável que a forma mais natural e mais imediata de organizar nossas experiências e nossos conhecimentos seja a forma narrativa. Então, escrever um memorial de formação é narrar a sua história, é ir tecendo os fios da sua vida, de como você chegou até aqui. Esse é o início da escrita do memorial de formação. Depois, você vai pensar que a palavra narrar vem do verbo latino narrare, que significa expor, contar, relatar, e se aproxima do que os gregos antigos chamavam de épicos, poema longo que conta uma história e serve para ser recitado. Então pense na sua história como uma obra de arte, como essa pintura.
mas não uma obra que tem um fim. Depois que os autores pintaram as obras que eu já mostrei anteriormente, essa obra não foi mais tocada ou mexida, mas a sua vida, a sua história é revirada, remexida o tempo inteiro. Cada pessoa que você encontra no caminho, cada momento que te toca, é um momento que pode te transformar. E ao te transformar, pensa e repensa nessa história que você vai contar. Então, talvez daqui a uns anos, quando você lê esse memorial de formação que você escreveu para esse momento, para essa disciplina, você já o reescreveria, você já contaria essa história de um modo diferente. Mas aqui é necessário delimitar que histórias você quer contar. Comece respondendo a questão: quem sou eu? E depois continue tecendo esse movimento de pensar em todo o seu processo de formação, se você já tem uma primeira graduação, ou no seu processo de estudo na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Como que todas essas relações te trouxeram aqui? Lembranças. A lembrança é a arte de pôr em movimento a memória, que é igual à arte de narrar. Nós nos lembramos pela construção de narrativas que trazem à luz eventos passados. Quando você começar a escrever, você vai perceber que muitas lembranças vão chegar até os seus pensamentos. Muitas lembranças, muitas memórias. E então, você poderá narrar essas lembranças, essas memórias, fazendo escolhas, é claro, sobre o que você deseja expor nesse momento da disciplina. Produzir um memorial de formação é narrar sua própria história, é uma tentativa de responder às questões: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Tendo em vista o movimento da construção das suas identidades, da sua vida. Então, pessoal, nós estamos reunidos nessa disciplina para nos questionar, para entender de onde viemos, para onde vamos e, nesse entrelace, narrar nossas histórias de formação. Várias leituras serão desenvolvidas no decorrer dessa disciplina. Eu já trouxe algumas delas aqui nesse momento dessa aula inicial, para que você possa, no decorrer do memorial de formação, respondendo essas questões, articulando esse momento de narrar sua história de formação com as leituras, com o referencial teórico que você vem construindo ao longo da sua história de formação, com as disciplinas que você está estudando nesse momento, com a maneira que você se sente nessas disciplinas. Então, na primeira unidade, respondendo a questão quem sou eu e conversando um pouco sobre o que é o memorial. Em seguida, escolhendo quais histórias valem a pena ser narradas, pensando nesse movimento que constitui a sua história de formação. E, ao final, você vai dizer os caminhos, não como um ponto final, mas como possibilidades. Para onde vou? O que vou fazer depois de concluir esse curso? Quais os meus objetivos? Relate tudo isso, conte a história. Isso é um memorial de formação e é o que nós vamos fazer no interior dessa disciplina. Foi muito bom estar com vocês. Bom trabalho, bons estudos, boa leitura.